A gente passa a palavra agora ao embaixador Jerônimo Moscardo, que já é do escorreguense por antecipação, viu, embaixador? Afinal de contas, já esteve aqui conosco e é, como disse o José Eduardo, uma das pessoas que leva esse projeto e já levou esse projeto, inclusive, para fora do país. Embaixador. Senhor Prefeito, José Eduardo Camargo, Luiz Riedel e amigos todos. O Guimarães Rosa dizia que sapo não pula por boniteza, pula por precisão. E eu queria dizer que os poetas têm uma reputação muito má. A gente trata poeta quando quer dizer que você é lunático. É um poeta, é um maluco, é um marginal. E eu queria dizer, a poesia é marginal ou é necessária? Então, muita do que passa por poesia não é poesia. Não é técnica, essa história toda. Nós vivemos o dia a dia nosso, nós vivemos, a maioria das pessoas vivem como sonâmbulos. Vivem sonâmbulos. É muito difícil encontrar uma pessoa iluminada, esteja vivendo. Já dizia um filósofo que é muito difícil observar uma vez o que a gente vê todo dia. O cotidiano nos cega. Por exemplo, o doutor Ulisses aqui falava do nascer do sol. Quantos de vocês viram, observaram, perceberam que o nascer do sol é um milagre? A maioria de vocês tem o nascer do sol como uma medida burocrática celestial. Nasce porque tem que nascer mesmo, está aí no curso normal das coisas. Não é verdade? O nascer do sol. E vocês nunca viram um nascer do sol medíocre. É um quadro extraordinário. Na Índia existe até uma religião em que eles vão todo dia assistir o nascer do sol, que se renova como um quadro extraordinário. Então, essa ideia, você veja, a Bíblia diz que o grande milagre que Deus fez para Josué foi parar o sol. Eu digo, parar o sol não é milagre. O milagre é que o sol circule, que nasça. Não é parar. É o curso normal do cosmos que nos apresenta esse extraordinário milagre. Nós vivemos com a prosa. Segunda-feira é prosa. E existe até o termo prosaico. É prosaico, é prosa. É a linguagem cotidiana, que a gente esquece até as raízes do que está falando. A gente vive falando blá, blá, blá. É a comunicação de segunda-feira, de terça-feira, de quarta-feira. E o que é o poético? O poético não é fazer versinho, não tem nada disso. Falou-se muito aqui de técnica, não é nada disso. Por trás do poeta, o que está por trás do poeta? Vida. É preciso que o poeta viva. É preciso que ele tenha emoções, que ele tenha paixões, que se apaixone. Então, muito criador de versinho aí, não é poeta coisa nenhuma, porque não tem vida por trás. Apenas foi lá, no aconchego do claustro, com uma prisão de ventre mental muito grande, com a dificuldade e tal. Por quê? Porque não viveu. E eu aqui quero apresentar a vocês um exemplo do que é um poeta e do que é um poeta. Porque é preciso, poéticos, em grego, quer dizer o criador, o que cria. Então nós temos a grande mentalidade, todo mundo sonâmbulo. O Fernando Pessoa falava, são cadáveres adiados que procriam. A maioria da humanidade são cadáveres adiados. Sabe nem quando vai morrer. Aliás, nem sente a diferença, porque já está morto. Então, o poeta é o vivo. O poeta é o que percebe.
Então ele percebe através. Você vive a ideia, inclusive, que a maioria das pessoas só esperam viver no fim de semana. No meio da semana diz, não, segunda-feira é o dia do trabalho, só trabalho e tal. Não, eu não vou gozar a vida porque tem que ser. Aí você, do ano, você já reduziu os 365 dias para os fins de semana, que são 52. O que é isso? Você não vive o meio da semana. E o que é a poesia? A poesia é uma arte de você viver todos os dias da semana. É transformar, é a ideia do feriado. O que é o feriado? É uma ruptura no cotidiano. É fazer a festa. Que todo dia seja um dia de festa. No passado, nós tínhamos algo extraordinário que está no calendário. Você comemorava, até hoje, você tem todos os dias do ano, tem um santo. E você comemorava o santo. É a ideia de que todos os dias, e não só o fim de semana, seja festa. Que vocês tenham a capacidade de criar os seus feriados para cada um. E esse instrumento você só faz através da poesia, que é uma perspectiva, que é uma capacidade de olhar e redescobrir as coisas. Você olhar uma flor, quanta gente vê uma flor, uma rosa e tal, e não está vendo nada. Você sabe, tem umas poesias e tal que ele faz. E o nosso Vinícius de Moraes. Então, o Machado de Assis era um funcionário público, burocrata, colecionador voraz de subsídios, medalhão, criador da Academia Brasileira de Letras. Escreveu para uma portuguesa bigoduda, que era amiga dele, era a mulher dele. Aí é o seguinte, ali tem, olha a portuguesa, Carolina, aquela bobagem toda. Agora, nunca viveu, falou de amor de oitiva, nunca fez uma farra, nunca fez uma história, nunca fez nada. Meu Deus, que autoridade a gente pode ter num homem. Agora, do outro lado, eu ponho o Vinícius de Moraes. Um homem que, inclusive, fazia poesia. Primeiro começou fazendo poesia erudita. E depois se apaixonou pela poesia popular. E trouxe a sua paixão. Um homem apaixonado por tudo que é belo. Um homem que pôs toda a sua vida nisso. Isto é vida. Isto é a arte de viver. É a arte de trazer beleza para a sua vida. De trazer beleza até, trouxe a poesia. Fez um reencontro da poesia com a música. E todo mundo dizia, não, ele é um poetinha. Imagine, ele é um poetinha porque os eruditos não levavam a sério, porque ele tinha grande sucesso popular e unia a letra mas na Grécia, e isto os gregos são nossos mestres, toda poesia, não existia poesia só lida. A poesia tem que ser cantada e dançada. Era marcada com o pé e cantada. Então essa ideia de poetinha se metendo e escrevendo, olha, eu estou com dificuldade de encontrar uma palavra, não existe isso. Essa ideia também, eu quero adressar. As pessoas todas têm uma capacidade de fazer poesia. Mas é com a mesma capacidade de viver. Porque antes de fazer poesia, viva. Ame. Sofra. Não existe essa história da realização da poesia pela técnica. Isso é um empobrecimento. E é um desrespeito à poesia. E olha, muitos, Cristo dizia, muitos são chamados, poucos os escolhidos. Fazer versinho não é poesia. Poesia é algo, eu fico muito impressionado às vezes quando a gente compara os grandes poetas, e vocês têm que ter intimidade com os grandes poetas. É preciso ter intimidade com os grandes poetas, que aí você percebe que por trás daquilo existe um temperamento, existe uma vida. Existe uma vida de prazer e de dor também. E aquilo se traduz na coragem de viver.
é uma política da felicidade. A ideia de contemplar o mundo, contemplar as pessoas. Mas a poesia é algo muito sério. O ser poeta é algo muito sério. Por isso essa ideia